Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos e a todas, ou bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Israel Couto e mais uma iniciativa aqui dos Jovens do canal. Hoje vamos entrevistar duas pessoas, peso pesado na área da arbitragem e também do processo civil, o professor Humberto Dalla e o professor Marcelo Mazzola. E junto comigo, para conduzir essa entrevista, esse bate-papo, Alice Magalhães, minha amiga, tanto da faculdade quanto das competições de arbitragem. E começando pelo começo, vamos fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. O professor Humberto Dalla é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professor titular de processo civil na UERJ e na Estácio e no IBMEC. Além disso, ele é doutor, mestre e também é graduado pela UERJ e pós-doutor pela Universidade de Connecticut. E o professor Marcelo Mazzola, ele é sócio do Denneman Simonsen, doutor e mestre em Direito Processual também pela UERJ e professor de Processo Civil pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERJ. Além disso, ele é vice-presidente de Propriedade Intelectual do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CBMA. Bom, professores, muito obrigado pela presença e espero que esse bate-papo seja bastante proveitoso sobre a interação entre a arbitragem e o judiciário. Maravilha. Então, Alice, se você quiser começar com as perguntas, fique à vontade. Claro. Gostaria de agradecer também aqui aos professores, agradecer aos jovens do canal e iniciar aqui passando pela primeira pergunta. Bom, professores, tendo em vista as produções e as atividades acadêmicas que os senhores produzem, que são voltadas ao estudo da arbitragem e do processo civil, nós gostaríamos de saber qual a visão que vocês têm sobre a relação de ambas as matérias. De fato, a arbitragem deve ser vista como uma matéria totalmente diferente do processo civil, ou elas têm algo em comum? Alice, muito obrigado pela pergunta. Queria aproveitar para cumprimentar também o Israel, cumprimentar o Marcelo Mazzola e parabenizar vocês por essa iniciativa tão bacana, né? Uma forma da gente divulgar a arbitragem, sobretudo para o pessoal que ainda está na faculdade, para os recém-formados, né? Conscientizar o que é mais do que uma conscientização da importância da arbitragem, né? Hoje de manhã a gente estava na aula lá no doutorado da UERJ e a menina estava justamente apresentando sobre arbitragem, os números do CNJ, só para a gente ter uma ideia para o nosso público, né? Hoje o CNJ já tem estatísticas sobre procedimentos oriundos de arbitragem que vêm para o Poder Judiciário, né? Isso já entra em estatística, a gente já consegue fazer as métricas, né? Quantas anulatórias de sentença arbitral a gente teve em 2020 para 2021, quantos cumprimentos forçados de sentença a gente teve, quantos agravos em execução. Então, isso é uma demonstração muito clara de que a matéria é extremamente relevante, né? E mais do que isso, ela traz e incita essa ideia de que a jurisdição hoje ela não se esgota mais na pessoa do juiz, né? A saudosa professora Ada Pellegrini, num dos seus últimos escritos, né, publicados em 2018, ela já dizia que a jurisdição ela se subdividia em jurisdição estatal, jurisdição arbitral e jurisdição conciliativa, né, pegando justamente as câmaras de mediação, pegando o ofício dos mediadores e conciliadores. Então, eu acho que mais importante disso tudo, do que a própria discussão da arbitragem, é a gente trazer para o nosso público essa ideia de que hoje todos esses personagens estão irmanados, né, no exercício de uma atividade jurisdicional, né, juiz de direito, árbitro, mediadores, conciliadores. Então, e aí respondendo diretamente à tua pergunta, antes de passar para o Mazzola, existe uma relação muito clara por conta desse liame jurisdicional, né? Se a gente lembrar que há 30 anos atrás, a gente estava discutindo se jurisdição voluntária era jurisdição ou não, né? No começo do século, a gente pacificou que a arbitragem era atividade jurisdicional, mas houve aí uns 20 anos de discussão. Muita gente sustentava que o árbitro não exercia jurisdição. Hoje a gente já está discutindo se o mediador e o conciliador exercem jurisdição,
se o notário, quando está exercendo, né, uma daquelas hipóteses de judicialização do CPC, se ele está exercendo jurisdição, se as plataformas digitais de resolução de conflitos, né, ainda que por delegação, elas estão exercendo uma fatia desse poder jurisdicional. Então, essa é uma discussão que está aí na ordem do dia. Né? Eu acho que é uma relação, Alice, que até transcende o processo civil, é uma relação que chega às raias do direito constitucional, né? Porque a lei da arbitragem é muito clara, ela diz que o árbitro é um juiz de fato e um juiz de direito. Né? Então, aquela sentença tem que ser tratada da mesma forma como se fosse uma sentença oriunda do Poder Judiciário. Né? Vou passar aqui a palavra para o Marcelo. Vou fechar meu microfone, pessoal, para não dar a microfonia aqui, tá? Obrigado, professor Humberto. Eu também queria cumprimentar o Ismael, a Alice, Jael, a Lauro também, e o Olavo, né, que foi um grande interlocutor e que ajudou a formatar esse convite e esse evento. Também parabenizar a iniciativa dos jovens no canal, sempre com palestras muito interessantes e material que fica muito rico depois para as pessoas terem acesso ao conteúdo, estudar, disseminar o estudo da arbitragem. Mas eu faço cura aqui o que o professor Humberto Dalla falou. Hoje há uma total simbiose entre processo civil e arbitragem. Basta vocês pegarem, por exemplo, o capítulo inaugural do CPC, as normas fundamentais, que tem lá, é permitida a arbitragem na forma da lei. Esse artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, está lá, muito claro, que há o próprio fomentando o uso da arbitragem. Então, é óbvio que há uma interconexão total. Inclusive, num livro que eu e o professor Humberto Dallas escrevemos, nosso manual de arbitragem, a gente fala um pouco dessa intercorrelação entre o poder judiciário e o poder arbitral. Né? A gente faz até uma metáfora dizendo que o processo estatal e o processo arbitral seriam duas retas paralelas, mas que em alguns momentos, elas se cruzam. Como, por exemplo, há uma necessidade de auxílio no cumprimento de uma carta arbitral, na análise de uma nulidade de uma sentença arbitral, para o cumprimento de alguma medida, enfim, medidas de apoio, medidas de reforço, aquela ação que precisa ser um compromisso abissal forçado. Então, uma série de situações em que o poder judiciário tem que dar essa colaboração de modo colaborativo junto aos árbitros para poder tornar a medida efetiva ou viabilizar o cumprimento da obrigação. Então, em resumo, claro, há uma total interligação entre os temas, embora exista sempre aquela discussão que o Código de Processo Civil não é aplicado automaticamente à arbitragem, e sim naqueles pontos que a própria lei de arbitragem prevê e alguns institutos que os arbitralistas se inspiram. E a recíproca também é verdadeira, né, professor Humberto Dalla? A gente tem os negócios jurídicos processuais, em 190 do Código, que foi muito também inspirado na própria dinâmica do procedimento arbitral. Maravilha. Bom, então passando para a próxima pergunta, que é bastante interessante, que é a respeito da resolução CNJ 421 de 2021, que veio viabilizar justamente a interação entre os árbitros e os juízes estatais. Dado esse marco, qual que é a visão dos dois professores a respeito de eventuais desafios que ainda precisam ser superados ou os desafios que ainda podem surgir após essa resolução? Se o professor Marzola quiser começar agora. Tá bom, sem problema. Primeiro, eu acho que é sempre muito bem-vindo essas resoluções administrativas do CNJ, que hoje a gente considera já como fonte do direito processual, são úteis e ajudam a iluminar, pavimentar o terreno em muitas situações. E essa resolução específica, eu acho que ela tem uma vantagem porque ela consagra essa ideia da cooperação, do atuar colaborativo entre árbitros e juízes. Né? Eu mesmo já tive uma situação em que um árbitro consultou ao juiz sobre um procedimento de recuperação judicial. Eu percebo, lá na arbitragem estava se discutindo uma questão envolvendo composição societária, e aqui, em judiciário, era uma discussão da recuperação judicial daquela empresa. Então, nada mais natural do que ter essa interação e o modo dessa interação ser regulada, né? Seja através de auxílio direto, seja através de um ato concertado, um ato conjunto entre o judiciário e a arbitragem. Agora, em relação aos desafios,
Os desafios são muitos ainda, né? Principalmente eu vou pegar só um recorte aqui, as ações anulatórias. A gente sabe que o judiciário não pode invadir o mérito da sentença aqui. Ele tem que se ater, ver se tem aquelas hipóteses de nulidade, do artigo 32, e realmente mandar o ato julgar de novo, ou decotar a parte que for exceder a convenção de arbitragem. Mas, na prática, a gente ainda vê algumas decisões que imiscuem, ainda que de forma bem especial, no mérito daquela sentença arbitral. Essa é uma primeira preocupação que a gente tem. A gente tem outro tema que também é muito palpitante, é a vinculação dos árbitros aos precedentes judiciais. Como é que fica isso, né? Os árbitros estão vinculados, ou as partes poderiam combinar, por exemplo, na convenção de arbitragem, que os precedentes judiciais não se aplicam no processo arbitral. Então, esses são alguns desafios também que eu consigo ver, assim, a médio prazo, em que a gente vai ter que enfrentar. Eu estou de pleno acordo com o Mazola, né? Eu acho que esse é um conceito que está em construção. A ideia de cooperação é uma ideia que já era cogitada no direito, no processo brasileiro há algum tempo, né? Ela foi normatizada a partir do CPC, né? O aumento das hipóteses de convenção, né? E os chamados atos concertados, né? Atos concertados dentro do Poder Judiciário, fora do Poder Judiciário, do Judiciário com outras instituições, né? Sejam elas públicas ou privadas. Então, acho que esse é um conceito que ainda está sendo, talvez, digerido por uma parcela da nossa doutrina, dos nossos operadores do direito, mas um conceito que já me parece bastante consolidado, né? E o que a gente precisa ver agora, sobretudo a partir de métricas, a partir de dados concretos, né? Onde que estão os gargalos, onde que estão os pontos aí de estrangulamento disso daí, né? Em que momento está havendo uma dificuldade da tramitação, quando a gente precisa sair da instância arbitral e ir para a instância judicial, quando a gente precisa de uma carta arbitral, por exemplo, né? Ou em determinadas situações em que o legislador nos deixa ali meio que num ponto cego, né? Eu estava conversando com o Marcelo ontem acerca de um artigo que saiu publicado do professor Zé Rogério Cruzitucci, da USP, né? Comentando uma questão que é bastante polêmica, que é a questão da produção antecipada de prova, prévia à produção antecipada de provas antes do procedimento arbitral, mas quando não está configurado o requisito da urgência, né, de quem seria a competência, se do juiz de direito ou se do tribunal arbitral, né, porque uma vez configurada a urgência, a questão perde um pouco a relevância, porque o 22A vai dizer que a competência é do judiciário enquanto não instituído o tribunal arbitral. Mas quando você não tem a urgência, né, a questão se coloca aí, os tribunais estavam decidindo numa determinada linha, o STJ tem um acordo da palavra do ministro Belize, numa outra linha, né? Então, são pontos ainda que a gente vai visualizar como é que a gente pode evitar esse tipo de problema, como é que a gente pode dar a solução mais rápida, sobretudo que dê o maior grau de segurança jurídica às partes através aí dessa cooperação que deve existir permanentemente entre o judiciário e os tribunais arbitrais. Bom, agora trazendo um pouco com relação à produção de provas, como tem sido a relação do tribunal arbitral e o judiciário nos processos de produção de prova antecipada? E há alguma dificuldade que vocês enfrentam, algo que pode ser melhorado? Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso. Tá, Alice, essa sua pergunta é ótima, porque o Instituto da Produção Antecipada de Prova, ele está lá nos artigos 381 a 383, né, do CPC, e você certamente não advogou no Código 73, e eu advoguei. Então, assim, a hipótese que existia no Código Revogado era aquela situação clássica em que o prédio estava em ruínas, ia cair, então você precisava produzir a prova urgente, né? A testemunha estava no hospital, ali ia morrer, você precisava colher o depoimento dela. O que o Código CPC atual fez, né? Ele manteve essa hipótese do requisito da urgência, está lá no inciso 1 do 381, e acrescentou mais duas hipóteses, que é justamente quando a produção antecipada de prova puder viabilizar um acordo, e aí fomentando, né, desembargador Alberto Dalla, os métodos adequados de resolução de conflito,
e também quando a produção antecipada de prova puder evitar o próprio litígio, né? Então, duas situações que estão desconectadas da percepção de urgência. E aí, quando a gente traz esse problema, o professor Garfidala já adiantou um pouquinho, quando a gente tem uma produção necessidade de uma produção antecipada de prova que tem um ingrediente de urgência, é natural que a gente não possa esperar a constituição do painel arbitral, né? A gente sabe que isso demora. Então, a gente invoca normalmente o advogado do artigo 5º, 35 da Constituição, acesso à justiça, na afastabilidade da jurisdição, e o 22 da Lei de Arbitragem, diz que as medidas urgentes vão ser apreciadas pelo judiciário. E depois, quando o processo arbitral estiver instaurado, ou seja, estiver formalizado, o árbitro tem poderes de rever essa medida. A grande controvérsia surge quando é uma produção antecipada de prova desconectada da urgência, né? E é exatamente o que o professor Humberto falou. O Tribunal de Justiça de São Paulo, de algum modo, respaldando uma tese que eu e o professor defendemos no livro, ainda que num momento, né, anterior, quando essa discussão era incipiente, defendemos que não haveria problema em se propor a produção antecipada no judiciário, ainda que haja conversão de arbitragem, e ali, nessa produção antecipada de prova, não tem julgamento, né, não tem atividade cognitiva, jurisdição propriamente dita, você não tem vencido, você não tem vencedores, você só quer viabilizar a prova para saber eventualmente se vai ter um futuro processo arbitrário, tem os custos da arbitragem, né? Então, mesmo a produção de uma prova desconectada da urgência, em tese, não haveria problema em ser distribuída no judiciário. É óbvio que algumas câmaras arbitrais atentas a isso já estão colocando em seus regulamentos a possibilidade de ter procedimentos expeditos para a produção antecipada de prova, que acaba desidratando, né, um pouquinho a força desse argumento, porque, afinal de contas, se na convenção de arbitragem as partes querem que tudo tramite no âmbito da arbitragem, se as câmaras de arbitragem têm essa possibilidade de prestar, né, a jurisdição, a atividade, realmente faz sentido que lá tramite. Mas a questão ainda está super aberta, tem um julgado do STJ de Lavra do ministro Belize, no Tribunal de Justiça de São Paulo, alguns julgados em sentido contrário, ou seja, defendendo a competência do judiciário, do estatal. Então, esse é um grande tema que você trouxe, Alice, e a gente tem que aguardar um pouquinho para ver como é que isso vai desenrolar. Eu acho que eu acrescentaria só 2 pontos a esses que o Mazzola colocou, né? O primeiro, que não é muito explorado na doutrina, que é a produção antecipada de provas para fins de viabilização de autocomposição das partes, né? Então, se uma das partes sinaliza, e é também nesse sentido porque a gente defende essa posição no livro, né? Se uma das partes já sinaliza que aquela produção de provas, se houver aquela produção de provas, né, dentro de um ambiente controlado, com acesso às garantias, né, a parte contrária vai ficar mais permeável, talvez, a um acordo, né, se eventualmente lá no contrato eles fizeram uma cláusula híbrida, né, fizeram uma cláusula escalonada, onde antes da arbitragem vão tentar o acordo, parece que faz bastante sentido que essa produção antecipada seja feita no judiciário, né, porque justamente a intenção, a esperança daquela parte, daquele requerente, a partir do momento que ele tiver a oportunidade de produzir, observar todas as formalidades legais e que a parte contrária tiver acesso àquele conteúdo que ele está pretendendo produzir, ela vai se tornar mais aberta para uma tentativa de acordo, que poderá ocorrer numa câmara de mediação, muitas vezes as próprias câmaras, né, elas têm, no é o caso do CBMA aqui do Rio de Janeiro, que é uma das mais ativas, né, eles fazem a mediação e fazem a arbitragem, né? Você pode fazer uma cláusula escalonada com eles, primeiro para a mediação e depois para a arbitragem, né? Esse que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que alguns tribunais, o Marcelo colocou a questão da arbitragem expedida, mas a gente sabe que alguns tribunais trabalham com a figura do árbitro de emergência, né? Só que, nesse caso, o árbitro de emergência me parece que ele não seria a instância adequada para essa produção antecipada de provas, né? A gente sabe que, na realidade prática, os conceitos eles ficam um pouco fluidos, né? Nem sempre eles estão separados assim, com tanta nitidez. Então, às vezes tem um fundo de urgência naquilo, ou às vezes o requerente pinta com cores mais fortes, né, o quadro, para parecer que há uma urgência, ou para dar uma ideia de uma urgência talvez um pouco mais intensa do que seja na prática. Então, eu acho que quando a gente acrescenta nessa equação a figura do árbitro de emergência, e o requerimento é feito diretamente ao tribunal arbitral,
pode-se estar com isso pretendendo aí tornar implícita uma urgência ou configurar uma urgência um pouco maior do que ela é na verdade. Então, pode ser também um fator. São duas variáveis que eu acho que podem influenciar no resultado dessa equação. Né? Se a gente quer fazer uma produção antecipada porque existe uma chance de acordo, mas às vezes essa chance ela só existe na cabeça do requerente, o requerido já fechou questão que ele não está aberto para nenhuma proposta de acordo, né? Ele quer uma decisão adjudicada em qualquer sentido, ou quando a gente tem a figura do árbitro de emergência, e aí o requerente pode, na sua petição, dar um colorido maior para essa urgência, ainda que ela não esteja evidenciada no caso concreto, para forçar a competência da Câmara Arbitral. Né? Mas ainda assim, e a gente também trata disso lá no livro, né, não é pacífica essa figura do árbitro de emergência. Né? Há entendimentos no sentido de que isso estaria esvaziando a redação do 22A e, com isso, se subtraindo uma competência que o legislador quis atribuir ao Poder Judiciário. Então, aqui no Rio, pelo menos, isso não é um ponto tranquilo entre as câmaras. Só esses dois pontos que eu queria acrescentar. E só um comentário adicional, a gente também fala isso no nosso livro, existe uma situação que praticamente acaba com essa discussão. Se realmente alguém quiser forçar a barra e entrar com uma produção antecipada no judiciário, basta incluir no polo, vamos chamar assim, no polo passivo, alguém interessado da prova que não seja o assinante da convenção de arbitragem. Porque como a convenção de arbitragem só vincula aqueles que fazem parte, eu posso entrar com uma produção antecipada de prova e mencionar outras pessoas que eventualmente teriam interesse na prova, que participariam da produção da prova, e isso já, consequentemente, já desnaturaria aquela obrigatoriedade de eu ir à jurisdição arbitral, porque mal ou bem a prova vai contemplar, vai exigir a participação de outros players que não aqueles signatários da convenção de arbitragem. Ótimos pontos. Seguindo com a próxima questão que nós temos aqui, que é com relação à prova emprestada. A prova emprestada nós temos ela regulada no artigo 372 do CPC, mas a princípio não temos previsão legislativa com relação à arbitragem. Então, nesse sentido, como que vocês enxergam, né, a questão da prova emprestada e a sua valoração, né, que vai ser feita pelo juiz, ou no caso o árbitro, mas deve ser observado o contraditório, né? Então, na visão de vocês, além desse ponto, deveria haver elementos objetivos para que se proporcione uma melhor avaliação, se é que assim podemos dizer, das provas produzidas no judiciário, ou ao contrário, na arbitragem, usar uma prova que foi produzida na arbitragem para depois um processo judicial. Excelente ponto, Israel. Me parece que a gente tem vários cenários aqui dentro da tua pergunta, né? Eu posso ter uma prova produzida num processo judicial e querer emprestar essa prova para um processo arbitral. Eu posso ter o caminho de retorno, né? Uma prova produzida num procedimento arbitral e depois eu pretendo utilizá-la futuramente num processo judicial. Me parece que em ambas as situações o cenário é tranquilo, né? Na medida em que, pelo menos na nossa concepção, os dois, árbitro e juiz, estão no pleno exercício da função jurisdicional. Então, essa prova vai ser produzida mediante a observância de todas as garantias. Né? Essa é uma presunção relativa, obviamente, mas caberá à parte interessada demonstrar que na produção daquela prova houve a violação algum dos princípios lá do artigo 21, parágrafo 2º da lei da arbitragem, e com isso fazer uma oposição a ela. Tá? Mas, via de regra, eu não vejo nenhum problema. O problema maior na prova emprestada está quando você deseja transferir um elemento de cognição de uma instância não jurisdicional para uma instância jurisdicional. É o caso de uma prova produzida no inquérito policial que você quer levar para um procedimento criminal. É uma prova produzida num inquérito administrativo, num procedimento preparatório, né, que você quer levar depois para uma ação civil pública, né? Quando aquela prova ela foi colhida fora do ambiente de temperatura e pressão controlado que é o Poder Judiciário, né? Quando aquela prova não foi submetida ao crivo de um contraditório dinâmico, de um contraditório mais efetivo. Não há uma regra genérica, a gente vai ter que realmente examinar caso a caso e vai ter que demonstrar, né, se houve prejuízo ou não, se houve a oportunização do contraditório, se, por exemplo,
no primeiro procedimento as partes eram João e José, e no segundo procedimento as partes são João e Marcos, então Marcos não teve oportunidade de contraditar essa prova no momento em que ela foi produzida. Então, eu acho que daí o acerto do legislador, né, o 372 do CPC, ele vem na esteira aí também de uma súmula do STJ, né, nesse sentido de adotar uma postura bastante mediana, né, uma postura bastante salomônica, né, nem considerar essa prova sempre válida, nem colocar uma restrição ao cabimento dessa prova, né, dizer que o juiz vai valorar aquela prova, e aí me parece que surge para o juiz um dever de fundamentação analítica específica, né, quando ele vai examinar uma prova emprestada, o nível de fundamentação, a densidade da fundamentação dele é mais elevada, deve ser mais elevada, do que quando ele vai valorar uma prova que foi produzida naqueles autos. Mas, via de regra, eu não vejo diferença em termos de densidade de contraditório entre uma prova produzida no processo judicial e uma prova produzida no procedimento arbitral. Eu acho que o professor Alberto esgotou a matéria. De fato, eu acho que o grande coração dessa resposta em lugar da produção antecipada, prova emprestada, perpassa por participação no processo onde foi produzida a prova, ou seja, aquela parte contra a qual aquela prova está sendo apresentada no futuro. O processo tem que ter participado, né, daquele processo original, tem que ter acompanhado a própria produção da prova. Eu, particularmente, defendo que o contraditório diferido, ou seja, o fato de eu poder, no processo futuro, me defender daquela prova produzida no processo anterior, não é suficiente. Tá? O contraditório, por si só, a influência, e a valoração, como o professor Alberto falou, o ônus argumentativo do juiz ser mais densificado para ele poder fazer, dentro dessa valoração dessa prova emprestada, qual é a consequência. É óbvio que, muitas vezes, a gente pode relativizar alguma coisa. A prova, por exemplo, o réu não participou daquele processo onde foi produzida a prova, mas vai que o resultado, juntado por um terceiro naquela prova, beneficie o próprio réu. Então, na verdade, ali não haveria, em tese, um prejuízo. Então, os requisitos básicos seriam ter participado do processo anterior, contraditório e fundamentação adequada. Mas, no caso concreto, algum desses requisitos objetivos podem ser relativizados se não houver prejuízo ou se houver alguma explicação justificativa que assim justifique o juiz proceder. Bom, caminhando para o encerramento aqui, tendo visto o tempo, passo à minha última pergunta, creio que a última pergunta desse painel, e aproveitando a oportunidade de dois profissionais incríveis aqui, com visões ótimas, gostaríamos de saber sobre a visão de vocês, o que é possível aproveitar da prática arbitral no processo civil para melhor eficiência do processo e vice-versa, ou seja, a prática do processo civil na arbitragem. Excelente pergunta, Alice, porque, e aí, enquanto você estava formulando a tua pergunta, me lembrei muito de uma expressão que o professor Carmona sempre utilizou, não só nos textos, mas nas palestras dele, né? Que a empresa, enfim, as pessoas, quando procuram arbitragem, elas querem algo diferente do processo, né? Elas querem estar mais livres, elas querem estar num outro contexto, né? E o Carmona sempre dizia, a arbitragem é diferente, né? A gente não pode trazer a cabeça do processualista para o procedimento arbitral, até porque na enorme maioria das vezes, não em todas as vezes, a controvérsia principal no processo arbitral não é uma controvérsia processual, é uma controvérsia de direito material, né? O árbitro ele não precisa ser um processualista, é óbvio que ele tem que ter sólidos conhecimentos de direito processual no momento que ele está exercendo a jurisdição, então ele tem que saber quais são as garantias fundamentais, ele tem que saber qual é a ordem ali daquele procedimento, né? Mas basicamente ele tem que ser um especialista num tema de direito material, né? Um tema de indenização, um tema de direito médico, um tema de propriedade intelectual, um tema de direito societário, ele tem que ser um especialista ali naquele tema. Eu acho que o Código de Processo Civil, sobretudo o nosso novo CPC, ele tem muito a contribuir com a arbitragem na parte principiológica, né? Nessa verticalização que ele faz das garantias, né? Então, a fundamentação não pode ser uma fundamentação sintética, ela tem que ser uma fundamentação analítica, o contraditório não pode ser um contraditório formal, tem que ser um contraditório
dinâmico, um contraditório participativo, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais essas garantias, essa é a grande contribuição, eu acho que o processo tem a dar à arbitragem. E, por outro lado, né, eu acho que a arbitragem tem muito a contribuir com o processo judicial, sobretudo no que se refere à segurança jurídica, né, à celeridade, à especialização do julgador, né, tem a questão da confidencialidade, mas essa é um pouco incompatível, né, com o processo judicial, tendo em vista o princípio da publicidade, né, mas eu acho que o judiciário tem muito a aprender na arbitragem com essas características que a tornam uma ferramenta tão interessante para esse tipo de litígio, né, quando a gente tem partes maiores e capazes discutindo sobre um direito que tem a natureza disponível, né, o que nos remete ao começo da nossa conversa hoje, né, a segunda pergunta, se não me engano, que foi colocada pelo Jael, que é a questão dos atos concertados, né, até mesmo por isso, até mesmo em razão dessa simbiose, a gente observa hoje cada vez mais possibilidades se abrindo para a prática de atos em conjunto. E eu faço cor as palavras do professor Humberto, e eu acho que, assim, quando a gente pensa nessa contribuição mútua, eu lembro de uma frase, uma expressão do professor Barbosa Moreira, clássica de seus artigos, mão e contramão, né? É possível pescar algo que a arbitragem é muito rica, que é a flexibilidade, né, o dinamismo do procedimento, ou seja, tudo é customizado pelas partes, as partes criam as suas próprias regras procedimentais, muitas vezes, estipulam, por exemplo, se vai caber reconvenção, se vai ter honorário, se não vai. E isso hoje é justamente o que está lá estampado no artigo 190 do CPC, né? Ou seja, a prática no judiciário de negócios jurídicos processuais já é uma tônica da arbitragem há muitos anos. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que o processo arbitral, óbvio que os negócios jurídicos processuais não são para qualquer tipo de processo, né? Óbvio, não vou imaginar uma ação de consumidor, você vai fazer um negócio jurídico processual, não é um remédio para qualquer tipo de situação. Mas, por outro lado, em relação ao processo judicial, você tem realmente uma maior preocupação dos magistrados, até por força do artigo 489, com a fundamentação das decisões judiciais. A gente vem percebendo uma densificação das decisões, da fundamentação, algo que na arbitragem, o painel arbitral também, né, já tem essa expertise, mas agora o Código vem e reforça essa necessidade, não só à luz do que está na Constituição, mas à luz do que está no CPC. Penso que a própria dinâmica do cumprimento das medidas que o árbitro não tem o poder de império, então não consegue executar suas medidas, então o judiciário vem, sim, com a sua força, com a sua expertise, municiando o cumprimento dessas decisões de poder arbitral. Isso já se discute na esfera arbitral se o árbitro realmente não deveria ter o poder de império, tá? Já tem pessoas escrevendo, doutrinadores escrevendo sobre isso, mas de um modo geral, me parece que a segurança jurídica que o judiciário traz, a qualidade das fundamentações em casos complexos, também é algo para a gente parar para perceber um pouquinho se no campo da arbitragem isso não deveria ser mais densificado. Eu falo isso porque a gente acompanha volta e meia sentenças, não que não aconteça no judiciário, mas volta e meia sentenças arbitrais são anuladas pelo Poder Judiciário justamente por falta de fundamentação ou que extravasem a própria convenção de arbitragem. E isso é algo que é extremamente nocivo para as partes, né, para o próprio processo. Você tem ônus temporal, você tem ônus financeiro, e isso realmente é algo que ninguém quer. Bom, então chegamos ao final. Eu estou bastante contente com o resultado desse bate-papo, entrevista, né? Chame como queiro. Eu gostei bastante, foi bastante técnico. E, acima de tudo, algo que foi uma preocupação que tivemos eu e a Alice, que seja útil também, né? A posteridade. Eu creio que todos os tópicos levantados e abordados aqui serão úteis para todo mundo. Então, eu agradeço a todos e a todas que estão nos assistindo, aos nossos convidados. Temos aqui ainda 2 minutinhos, vou passar a palavra para o professor Humberto Dalla, o professor Marcelo Mazola, se quiserem trazer a última fala de vocês, algum apontamento, caso vocês queiram.
tá? Da minha parte, eu agradeço o canal Arbitragem, ao Lauro e os jovens no canal pela oportunidade. E também a minha querida amiga Alice. Eu que agradeço, Israel, Alice, fazer uma menção especial aqui ao nosso querido professor Olavo, né, que intermediou esse nosso encontro. Queria de novo renovar aqui os agradecimentos e os parabéns a vocês por essa iniciativa, né, porque realmente acho que é parte integrante aí da nossa missão, levar o conhecimento sobre arbitragem, né, levar aos nossos alunos, aos recém-formados, essa ideia de que tem que, antes de ir ao processo judicial, avaliar as alternativas, esgotar os meios consensuais, né, visualizar qual que é a ferramenta mais adequada para resolver de forma rápida e efetiva o problema do seu cliente, né, e que a gente possa presenciar nos próximos anos um crescimento cada vez maior da arbitragem no nosso país. Muito obrigado a vocês aí pelo convite, contem sempre aqui com a gente. Eu agradeço também o convite, dizer para mim que é uma honra ter participado desse painel juntamente com o professor Alberto Dalla, que é meu professor, né? Ele foi meu orientador no mestrado, doutorado e no pós-doutorado. Então, realmente, é a tríplice coroa acadêmica eu fechei com ele. Então, podem imaginar a minha alegria de poder hoje estar dividindo aqui algumas reflexões nesse ambiente aqui tão qualificado. Bom, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.